Na Band FM, quem ama não esquece. Até onde podemos ir por um grande amor? Até onde é certo deixar que uma pessoa interfira na vida da outra? Minha história começa há mais ou menos 8 anos, quando eu conheci um homem por quem eu me apaixonei perdidamente. Eu posso dizer que ele foi o meu primeiro amor e durante alguns meses nós vivemos um relacionamento de conto de fadas. O problema é que eu acabei engravidando. E aquele que eu achava que era um príncipe encantado se mostrou, na verdade, um monstro. O tal homem dos meus sonhos fugiu assim que soube que seria pai. Pois é, ele não quis nem saber de mim, nem do filho, e eu sofri demais. Foi uma fase muito difícil na minha vida, porque, além de me decepcionar com um grande amor, eu ainda tinha um filho na barriga para criar, para sustentar. Apesar de toda a tristeza, eu me prometi para o meu filho também, que não importava o que acontecesse, nós sempre teríamos um ao outro. E eu faria de tudo por ele. E eu fiz mesmo. Eu me desdobrei em 1000 para trabalhar, sustentar, cuidar e amar o meu Pedrinho. Modéstia à parte, eu sempre fui uma mãezona. Quando meu filho já tinha mais de 1 aninho, foi que eu comecei a sentir vontade de encontrar um novo amor. Eu me sentia muito sozinha. Achei que um namorado seria uma boa companhia, mas eu só tive decepções. Todos os homens que eu conhecia não queriam me levar a sério. No começo eu não entendia muito porquê, mas depois eu percebi que o problema para eles era que eu era mãe. Ninguém queria se envolver com uma mulher que já tinha um filho. Eu não sabia que seria assim, tão difícil retomar a minha vida. A vida da Fabiane mulher. Acabou que depois de tantas decepções, eu preferi me fechar pro amor. Às vezes saía com carinho, com outro, mas nunca mais eu criei expectativas de que seria um amor de verdade. Mas quando meu filho completou 6 anos, eu conheci o Douglas. Como eu já estava calejada e sabia como lidar com toda a situação, eu contei para ele logo de cara que eu era mãe. Nossa, você tá brincando? Sério? É sério mesmo. Olha, pra falar a verdade, eu adoro crianças. Jura? Mas adoro mesmo. Jura mesmo? Você não se importa de sair com uma mulher que já tem uma bagagem como essa? Claro que não. Olha, Fabi, isso nunca seria um problema pra mim. Eu sei que é diferente, que tem algumas restrições, mas a gente pode levar isso numa boa. Eu acho até que a gente vai se dar bem, também por isso. Quando a gente tiver um tempo nosso, a gente fica só a gente. Mas quando ele precisar estar junto, eu não vejo problema nenhum. A gente vai se divertir muito com o seu filho. Eu confesso que eu fiquei encantada. Nunca nenhum homem tinha falado assim comigo. O Douglas mostrou que era diferente mesmo. E nós começamos a sair com frequência. Dia a dia ele ia provando que não estava brincando não, quando ele disse que meu filho nunca seria um problema. Ele entendia quando eu não podia sair, mesmo assim, sem conhecer o Pedrinho, vivia comprando presentinhos para ele. Eu tava completamente apaixonada. Mas mesmo depois de alguns meses, eu ainda não tinha apresentado os dois. Eu tive um pouco de medo, porque o Pedro nunca tinha conhecido nenhum namorado assim. Eu não sabia qual seria a reação dele, se ele teria ciúmes, ou sei lá. Mas quando eles finalmente se conheceram, foi a coisa mais linda do mundo. Eles se deram muito, mas muito bem mesmo. A partir daí a minha vida tomou um novo rumo, um rumo que nem eu acreditava mais que seria possível.
O Douglas era um baita companheiro e nós três estávamos sempre juntos, saindo, passeando. Ele realmente assumiu o posto de pai do Pedro. Aliás, essa era a primeira figura masculina na vida do meu filho, porque o pai biológico mesmo nunca apareceu. Eu gostava. Confesso que eu gostava bastante de ter um pai para o meu filho e um amor na minha vida. Tudo ia bem. Só que depois de um ano de namoro, um ano de pura felicidade, eu comecei a ter alguns problemas. Eu fui mandada embora do meu trabalho e a situação financeira começou a apertar muito. Dinheiro, escola do Pedro, aluguel, tudo começou a ficar muito caótico. Mas foi aí que o Douglas mostrou que ele estava do meu lado para valer mesmo. Fabi, olha aqui. Entenda uma coisa. Eu faço questão mesmo, de ajudar. Como assim? Pode deixar que a mensalidade do Pedro eu pago. Sem problema nenhum, tô fazendo isso de coração. Você tá falando sério? Ele não vai ter que mudar de escolinha. Imagina, eu não posso aceitar uma coisa dessas. Quando que você vai entender que o Pedrinho é realmente como um filho pra mim? Eu não tô de brincadeira, Fabi. Eu não tô aqui pra passar o tempo, não. Eu te amo de verdade. E eu amo esse moleque. Aliás, eu já tinha pensado numa coisa e agora eu acho que é o momento ideal. Eu quero que vocês venham morar comigo. Não só porque vai ser bom financeiramente, mas porque eu realmente quero formar uma família com vocês. Você tem que vir morar comigo. Vai ser melhor para todos nós. Eu fiquei tão emocionada com isso que o Douglas falou. Num primeiro momento, eu hesitei porque eu não sabia como Pedro ia reagir. Ele já tinha 7 anos na época e era uma criança muito esperta. E apesar de adorar o Douglas, seria uma grande mudança para o meu filho passar a viver com uma outra pessoa, já que durante a vida toda fomos só nós dois. Mas quando eu falei para o meu filho, ele deu pulos e mais pulos de alegria. Então não tinha mais dúvida nenhuma. A gente ia sim morar com Douglas. Os primeiros dias foram de pura festa. O Douglas fez questão de mudar a decoração da casa, pediu para eu ajudar na escolha das novas coisas, para que eu me sentisse realmente em casa. Fofo, né? Ele também pegou um quartinho que ele só guardava umas bagunças, reformou todinho para ser o quarto do Pedro. Naqueles dias eu conversei muito com Deus, agradecendo pelo homem maravilhoso que Ele tinha colocado no meu caminho. Mas o que era tão incrível, aos poucos começou a mudar. A verdade é que antes o Douglas só via o Pedro de final de semana, em momentos de lazer, né? E quem é pai e mãe sabe que a rotina é um pouco mais complicada. O dia a dia de uma criança não é tão simples, não é tão fácil. E o Douglas começou a demonstrar que ele levaria tudo de um jeito mais rigoroso. Eu não sabia. Mas o meu namorado tinha uma ideia de criação muito diferente da minha. Ele mesmo tinha sido criado de uma maneira bem rígida e ele queria fazer o mesmo com o meu filho. O Pedro só tinha 7 anos. Só que o Douglas disse que assim que acabasse as férias, ele teria que se dedicar muito para a escola. Eu achei que era mais da boca para fora mesmo. Mas quando as aulas realmente retornaram, o Douglas disse que o Pedro teria que estudar pelo menos 2h30 por dia. Ele era uma criança. 7 anos, gente. Ele nem tinha direito que estudar durante todo esse tempo. Claro que eu não concordei com isso. Mas eu também não quis causar nenhum conflito dentro de casa. O problema é que as coisas não pararam por aí. O Douglas também proibiu o Pedrinho de ver televisão por mais de meia hora por dia. E sempre que o meu filho fazia algo que ele não gostava, ele ameaçava o meu filho de ficar de castigo. Eu fui conversando, fui tentando contornar, mas o Douglas não abria mão das ideias dele. Aquela casa começou a parecer um quartel-general.
E meu filho, que sempre foi tão feliz, que amava tanto Douglas, passou a ser uma criança triste, introspectiva. Um dia foi a gota d'água. O Pedro estava muito irritado porque queria ver um filme na televisão e o Douglas não tinha deixado. O meu filho começou a chorar e a fazer aquela birra que todas as crianças fazem uma vez ou outra. Coisa que ele nem era de fazer, entendeu? Mas nesse dia o Douglas perdeu a paciência. Ele foi lá e deu uma palmada no Pedro. Eu fiquei horrorizada. Horrorizada, eu nunca tinha levantado a mão pro meu filho. E eu dei um grito com o Douglas. Fabi, você não pode me desautorizar dessa forma. Não é assim. Você tá maluco, Douglas? Você só pode estar maluco. Eu nunca levantei a mão pro meu filho e você bateu nele, é isso? Não, eu não concordo de jeito nenhum. Eu não sou a favor de bater em criança, ouviu? Esse não é o jeito que eu quero criar o meu filho. E nunca mais eu quero que você faça isso, entendeu? Aliás, você tem que ser mais tranquilo. Essa casa tá parecendo um exército. Isso foi só uma palmada. As crianças precisam disso, sabe? Olha, esse tipo de educação também nunca matou ninguém. Você pode ficar tranquila. Eu apanhei muito quando eu era criança e foi ótimo para minha educação. Você não é. Se você não concorda como eu ajo, então a gente tem um problema, Fabiane. Temos mesmo. Eu amo você, eu amo o seu filho. Aliás, amo como se fosse meu. Mas eu sou como um pai para ele. E eu vou ser o tipo de pai que eu acho certo, sabe? Esse é o meu jeito de criar e de educar. Se você não concordar, eu acho que a situação vai se complicar. Eu não quero ser pai só da boca para fora, não. Eu quero ser pai 100%. Eu quero ser um pai 100% do tempo, entendeu? Esse tem sido um problema sério para mim. Eu sei que o Douglas realmente ama o Pedro e eu amo muito ele. Mas o meu filho já não é aquela criança alegre de sempre. Ele tem medo do Douglas e eu vejo isso. Eu não quero que o meu filho ache que a vida tem que ser tão dura assim aos 7 anos de idade. Se por um lado eu realmente quero que o Douglas seja como um pai para o Pedro, por outro eu não consigo aceitar que ele tenha algum tipo de direito sobre a educação do meu filho. É um conflito. É um conflito que eu vivo todos os dias. É uma situação muito difícil porque o Douglas não aceita conversar. Ele foi criado de uma maneira dura e por ter dado certo na vida, ele acha que todas as crianças têm que ser criadas dessa forma. Eu não queria perder o único homem decente que eu conheci na minha vida inteira. Um homem que eu amo demais. Mas eu também não posso deixar que isso magoe meu filho. Sinceramente, eu não sei como agir. E por mais que a gente converse muito, a gente nunca chega, sabe, a um meio termo. Sempre fomos só eu e o Pedro e eu tenho medo que ele acabe me culpando por ter colocado uma terceira pessoa na nossa vida.